A gente então segue voltando nesse domingo, 22 de maio de 2022, não é? Nessa análise aqui eu quero falar sobre a resistência global que luta contra a nova ordem mundial. Por falta de ter um nome melhor, eu denominei a resistência contra a nova ordem mundial como nova ordem mundial, né? Sabemos também que a resistência americana, né, a ala americana da resistência, ali liderada pelo general Flynn, né, e outros militares, chamam a mesma de Earth Alliance ou Aliança da Terra. O mais importante é a gente saber, né, ter a certeza que existe uma resistência lutando contra a nova ordem mundial, uma resistência que planeja. É uma elite também, obviamente que a humanidade precisa, né, pelo fato da grande parte da humanidade ainda não ter, digamos assim, conhecimento sobre todas essas coisas. Infelizmente, a maior parte das pessoas acham que chegaram ao mundo para se divertir, para beber, para usar droga, para fazer sexo, para ir no jogo de futebol, para aprontar, né? Então tem que ser liderado, o mundo tem que ser liderado por uma elite, mas uma elite responsável, uma elite do conhecimento, não uma elite financista, egoísta, que planeja coisas ruins para a humanidade. Mas eu diria para vocês que em determinado momento toda essa elite estava junta, né? Só que essa elite do conhecimento, essa elite acompanhados pela inteligência militar, quando eles perceberam o que os financistas planejavam para a humanidade, essa gente desembarcou do projeto, óbvio, né? Essa gente tem humanidade, o pessoal do conhecimento, a inteligência militar, eles não querem o mal para as pessoas como são com os financistas. Mas esses financistas, eles têm uma mentalidade diabólica. Eles cultuam deuses pagãos, eles guardam rituais antigos, babilônicos, né, envolvendo aqueles deuses Baal, Moloque, rituais assim horripilantes, né, coisas assim de antes do tempo de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, obviamente que houve um racha e essa elite do conhecimento simplesmente saiu, né, ali do topo do mundo com a intenção de derrotar essa elite financeira. Agora, por que eu estou explicando isso? Porque muita gente, né, por isso que eu falo que a humanidade precisa ser liderada por pessoas que tenham um conhecimento melhor. Pessoas emocionais, fica o tempo todo, uma coisa muito desagradável, né? O normal no mundo é aquele que tem conhecimento ensinar os que não têm. Não é o contrário, não é quem não tem conhecimento e age de maneira emocional que vai convencer aquele que tem um conhecimento. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Então, por isso que eu estou falando sobre essa resistência. O Elon Musk é um bilionário, né? Não é um bilionário da área de finanças, não é. Ele não é. Ele não faz parte desse grupo de pessoas, os financistas, que fazem parte de uma religião, de um grupo étnico. O Elon Musk não faz, não é, ele não tem nada a ver com esses caras. Então, quando ele percebeu, quando ele entendeu o que estava acontecendo com a humanidade, ele colocou sua fortuna, o seu tempo, toda a sua dedicação, né, à disposição, então, dessa luta. Agora as pessoas ficam insistindo nesse assunto desagradável, né? Como se elas soubessem mais que o presidente, soubessem mais que o ministro da Defesa, soubessem mais que a cabeça, os generais americanos, o general Flynn, o general Paul Valley, não é? Não, né? Então vamos parar com essa bobagem, ok? Então é isso, o Elon Musk faz parte dessa resistência, essa resistência também tem outros bilionários, esses outros bilionários financiaram armas para a Rússia. Desde 2012 os russos se armaram bastante para enfrentar esse momento, porque o presidente Vladimir Putin e a sua cúpula de generais, né, a sua cúpula de analistas e estrategistas militares, já sabia que em um determinado momento, após muitos anos, né, travando uma guerra de quinta geração, eles viriam para a forma bélica, que é a forma que eles têm então ali de desestabilizar ou tentarem desestabilizar o governo do Vladimir Putin. É o que eles querem. E usando a Ucrânia, né, aparelharam o governo da Ucrânia, desde 2014,
quando eles então deram um golpe lá na Ucrânia, tiraram aquele aliado do Vladimir Putin para tentar impedir então a formação do novo bloco russo que o Putin pretende, obviamente também não para conquistar o mundo, porque ele não tem dinheiro para isso, mas o quê? Para proteger a sua nação, proteger a sua pátria do ataque desses financistas globais. É muito importante que as pessoas saibam disso. Tem outras pessoas que fomentam, não, que o Putin e o Xi Jinping querem dominar o mundo. É a mesma coisa que alguém falar, as baratas vão dominar o mundo, né? Porque se os bilionários, que têm aí mais da metade do dinheiro do mundo, não estão conseguindo, estão numa dificuldade brutal, o que dirá uma nação tentar dominar o mundo? É uma bobagem pensar dessa maneira, né? A nação quer se defender. Essa nova ordem mundial é um bloco, né, de nações, um bloco de pessoas soberanistas que tentam chegar ao poder das nações, apoiados por empresários bilionários, apoiados pela inteligência militar dos seus países, porque os militares também sabem que num mundo completamente controlado por um governo apenas, não faz sentido ter militares. Até porque o parágrafo 5 daqueles 10 que estão descritos nas Pedras da Geórgia diz que quaisquer contendas entre nações não serão mais resolvidas por militares e nem por diplomatas, e sim por um tribunal, um júri internacional, que vai ser dessa própria gente, né? É exatamente o que eles querem, controlar o mundo todo e tomar todas as decisões sobre todas as nações, e nenhum militar que tenha bom senso, que tenha, né, vontade de lutar pela sua pátria, vai permitir isso aí. Então os militares estão juntos nesse bloco de resistência. Obviamente que existem bilionários e as pessoas estão fazendo confusão, dizendo que esses bilionários que resistem à nova ordem mundial dos banqueiros, né, também compactuam com eles, estão infiltrados. Essa coisa de que as pessoas assistem os filmes aí e começam a pensar coisas erradas. Eu diria para vocês que a vida, a realidade é muito pior do que a ficção, mas a gente também precisa confiar em algumas pessoas, né? Como é que você vai fazer uma guerra? Você vai lutar, né? Você tem um objetivo, você tem que delegar poderes, você tem que delegar funções, delegar, né, estabelecer metas para quem está trabalhando com você. Então você tem que confiar em pessoas, né? Então esse pessoal que fica o tempo todo batendo, por isso que eu estou explicando de novo esse papel, quem é a resistência contra a nova ordem mundial, formada, né, pelas nações do BRICS, formada por um grupo de generais militares, empresários americanos, né, também empresários ocidentais europeus, também empresários, alguns sauditas, alguns árabes, enfim, é uma resistência que está oferecendo dinheiro, porque sem dinheiro a gente não faz nada também. Não teria como lutar contra a nova ordem mundial, com todo o dinheiro que a nova ordem mundial tem, né? Se a gente não tivesse bilionários do nosso lado, nós não teríamos chance alguma, já teríamos sido esmagados por toda essa situação. E a nova ordem mundial, o que eles fazem, né? Em guerra contra a resistência, existe aquela batalha pelo controle da mente. Batalha é sempre pelo controle da mente. A nova ordem mundial tenta colocar na mente das pessoas despreparadas, né? Todo aquele grupo de ideologias que não funcionam nunca na prática, que dividem nações, famílias, grupos, dividem amigos, enfim, vocês sabem do que eu quero dizer. Em seu romance distópico clássico, 1984, George Orwell escreveu: se você quer uma imagem do futuro, imagine uma bota pisando em um rosto humano para sempre. Você sabe, 1984 é um livro muito famoso, escrito pelo inglês George Orwell, né, sobre esse mundo tenebroso, né, que nós estamos aí batendo as portas, né.
Então vamos lá. Essa imagem marcante, né, que a bota oprimindo a cabeça de um ser humano, né, serviu como um poderoso símbolo para o totalitarismo no século XX. Mas como Kaylan Ford observou recentemente, com o advento dos passaportes digitais de saúde, no emergente estado de segurança biométrica, né, o novo símbolo da repressão totalitária não é uma bota, mas um algoritmo numa nuvem, sem emoção, impermeável ao apelo, moldando silenciosamente toda essa biomassa da humanidade. As novas formas de repressão e controle mental não serão menos reais por serem virtuais e não físicas, né? Esses novos mecanismos digitais de vigilância e controle não serão menos opressivos por serem virtuais e não físicos. Os aplicativos de rastreamento de contatos, por exemplo, proliferaram com pelo menos 120 aplicativos diferentes, usados em 71 países diferentes, e 60 outras medidas digitais de rastreamento de contatos foram usadas em 38 países. Atualmente, não há evidências de que aplicativos de rastreamento de contatos ou outros métodos de vigilância digital tenham ajudado a retardar a propagação da Covid. Mas, como acontece com muitas de nossas políticas de pandemia, isso não parece ter impedido seu uso. Outras tecnologias avançadas foram implantadas no que um escritor chamou com um aceno, né, para George Orwell, o reflexo de pisar, né, na cabeça, a tendência à tirania de muitos governantes globais, né, para descrever a propensão dos governos a abusar então dos poderes de emergência. O Abraham Lincoln, ele dizia, né, para você ver o caráter de uma pessoa, você tem que dar poder a ele. Então, muitos aqui no Brasil e no mundo mostraram o seu caráter na pandemia, mostraram o que são efetivamente como seres humanos ou como lixos humanos. Eles mostraram que eles são de verdade no período da pandemia. Então vamos lá, 22 países usaram drones de vigilância para monitorar suas populações em busca de infratores de regras do Covid. Outros implantaram tecnologias de reconhecimento facial, 28 países usaram censura na internet e 13 países recorreram a desligamentos da internet para gerenciar suas populações durante a Covid. George Orwell explorou o poder da linguagem para moldar nosso pensamento, incluindo o poder da linguagem desleixada, manipulada ou degradada para distorcer o pensamento. Ele articulou essas preocupações não apenas em seus romances, né, Revolução dos Bichos, mas em seu ensaio clássico, A Política e a Língua Inglesa, onde argumenta que se o pensamento corrompe a linguagem também pode corromper o pensamento. O regime totalitário, foi retratado no livro 1984, exige que os cidadãos se comuniquem em novilíngua, uma pseudolinguagem cuidadosamente controlada de gramática simplificada e vocabulário restrito, projetada para limitar a capacidade do indivíduo de pensar ou articular conceitos subversivos, como identidade pessoal, autoexpressão e livre-arbítrio. Com esse abastardamento e corrupção da linguagem, pensamentos completos são reduzidos a termos simples que transmitem apenas significados simplistas. Novilíngua elimina a possibilidade de nuance, impossibilitando a consideração e comunicação de matizes de significado. O partido também pretende, com as palavras curtas da novilíngua, tornar o discurso fisicamente automático e assim tornar o discurso amplamente inconsciente, o que diminui ainda mais a possibilidade de um pensamento genuinamente crítico. Ou seja, né, aquilo que a gente chama, resumidamente, em doutrinação, criar zumbis. Os governos totalitários querem criar zumbis para que sejam aplaudidos por esses zumbis, né? Esse é o problema, por exemplo, que o Brasil vem enfrentando, porque a educação despencou. Hoje, qualquer jovem, é difícil entender tudo isso que a gente fala, porque ele foi preparado na escola para ser um idiota, para ser um zumbi, para bater palma para ladrões,
para apoiar ladrões, né, para dizer que tudo é teoria da conspiração. Normalmente essa gente quer saber mais do que aquele que estuda um determinado assunto, quer conversar e discutir sobre assuntos que ele não domina. Imagina, você vai querer se meter num assunto que você não domina? Cai fora, pô. Mas essa gente faz isso. Por quê? Porque foram idiotizados, foram imbecilizados. Basta ver a quantidade de idiotas, de despreparados que querem falar de política sem um mínimo conhecimento da política, com posições passionais, posições emocionais que não acrescentam nada a ninguém. Posição emocional e posição passional não vai enriquecer o conhecimento de ninguém. Muito pelo contrário, a gente tem que se despir dessas posições para colocar posições mais concretas, imbuídas de raciocínio, de conhecimento, posições racionais, né? O emocional, você mantém ele na sua vida emocional. Não serve para o conhecimento real. Não serve para tomar algumas decisões estratégicas na vida. Em 2050, mais cedo provavelmente, todo o conhecimento real do inglês padrão terá desaparecido. Toda a literatura do passado terá sido destruída. Chaucer, Shakespeare, Milton, Lord Byron, eles existiram apenas em versões de novilíngua, não apenas transformados em algo diferente, mas na verdade contraditórios do que costumavam ser. Até a literatura do grande partido mudará. Até os slogans vão mudar. Como você pode ter um slogan como Freedom is Slavery, quando o conceito de liberdade foi abolido, né? Todo o clima de pensamento será diferente. Na verdade, não haverá pensamento como entendemos agora. Ortodoxia significa não pensar, não precisa pensar. Ortodoxia é a inconsciência. Ou seja, gente, se a gente não vencer essa guerra, muito provavelmente a humanidade será formada por uma gigantesca maioria de imbecis, de zumbis, de retardados, né, que não têm condições de analisar a realidade. A gente nunca vai conseguir despertar essa gente, porque eles simplesmente não vão ter senso crítico, não vão ter bom senso, não vão ter capacidade de raciocinar para sair do lugar comum.